Vê lá, tá rodando. Então, bom dia a todos. Aí, o objetivo da nossa aula é rever a aula anterior, né? Ou seja, os conceitos da equação de Gibbs-Helmholtz, né? Que é entender a variação do ΔG, da energia de Gibbs, em função da entalpia e da entropia. Mas isso hoje já com algumas reações e querendo entender, fazer uma previsão de cada reação que vou apresentar, né? E aí, no PowerPoint, eu selecionei, eu não estou compartilhando a tela, tá vendo? Já errei. Então, me permita compartilhar a tela aqui, ó. É o hábito do quadro. Você acha que está andando para lá, o cara já está vendo. Então, compartilhando a tela, está aqui, ó. A tela inteira foi. Vê lá, vocês me digam se foi. Foi sim, Aí, professor. tá indo, né, agora? Então, agora eu tô correto. Obrigado, ó. Hein? Tá aqui o PowerPoint, ó. 1, 2, 3, e já apareceu o PowerPoint. Estão vendo a tela inteira aí. Apresentação dos slides. F5, mouse direito. É isso que eu esqueci, ó. F5 tá aí. E mouse direito. Vocês estão vendo o grandão aí? Sim, né? O apontador laser. Todos veem aí a tela? Sim? Aham. Ah, então essa equação a gente apresentou, né, na aula passada, que é a equação do Gibbs. Em resumo, o ΔG, né, dando a previsão se a reação tem um perfil, né, uma tendência de espontaneidade ou não. E aí vai ser espontâneo quando o ΔG for menor que zero, né? E as duas variáveis aqui, né, da fisicoquímica, a variação de entalpia e a variação de entropia, e tem esse T aqui, que é a temperatura em Kelvin, tá certo? Em resumo, os dois casos, que são sempre espontâneos e sempre não espontâneos, eu digo que são dois casos extremos. Então, falando primeiro da espontaneidade, ou seja, a certeza que o ΔG terá um sinal menor que zero, uma variação menor que zero. ΔG menor que zero, espontâneo, né? O ΔG será menor que zero nos casos que o ΔH é menor que zero. Então, em resumo, as reações, né, os processos exotérmicos tendem à espontaneidade. E pensando em espontaneidade com o ΔS, né, quando existe um aumento da entropia, o processo é espontâneo. Então, resumindo, será sempre espontâneo o processo em que você tem o quê? Diminuição da entalpia, ou, em outras palavras, um ΔH menor que zero, e um ΔS maior que zero, um aumento da entropia. Né? Aqui está só um destaque do conceito da variação de entropia. Né? E aí eu tenho esse esquemão aqui, que eu fiz na aula passada, e aí depois a gente quer praticar ele nas reações hoje, qualquer dúvida a gente retorna aqui. Né? Mas, em resumo aí, temos, na verdade, deixa eu passar a partilha para cima aqui, ó. Nós temos 6 casos, né? Como assim 6? Eu olhando para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A princípio, 4 casos gerais aqui, né? Quando o ΔH é menor que zero, você pode ter 2 casos com ΔH menor que zero, porque com ΔH menor que zero, podemos ter a entropia menor e a entropia maior. Então, geram 2 casos. E mais 2 casos quando o ΔH é maior que zero, e quando se altera aqui a entropia menor que zero e a entropia maior que zero. Enfim, fez na aula passada um estudo disso, né? E a gente quer ver isso agora numa forma mais prática, mais objetiva, em cima de reações químicas. E eu deixo vocês, os alunos e os colegas, professores e estagiários, à vontade para me interromper, né? E até para rever isso se quiserem aqui. Mas, a princípio, vamos direto para os casos que eu selecionei, né?
Aí, isso aqui, então, seria o quê? Teríamos aqui, né, visivelmente um gráfico de entalpia maior que zero, né, uma reação endotérmica, o gráfico com uma reação exotérmica. Tá certo? Eu aqui para gráficos com visual diferente. Esse daqui tem a vantagem de você ver aqui a energia de ativação, alguma explicação que surja precisando de visualizar a energia de ativação. Mas, no resumo visual, num destaque simples, o que esse é endo? A entalpia final aqui, né, é maior do que a entalpia inicial, e aqui temos o contrário, né, a entalpia final tem um valor menor que a entalpia inicial, tranquilo? Isso é só uma demonstração do que temos aí. Aqui um primeiro caso prático aí, né? Recordando, focando a variação do ΔH, né? O que temos em valores tabelados aqui em cima, né? Valores da energia de ligação. Então, eu estou querendo recordar aqui, e isso é uma reação já de processo inorgânico, né? Recordar o cálculo do ΔH a partir das energias de ligação. Né? Em resumo, você tem essas energias de ligação tabeladas e o cálculo ΔH é a energia dos produtos menos a energia dos reagentes, se recordam disso. Né? E aqui, nesse caso, o destaque de que essas ligações aqui, não é, são formadas, tá? E essas ligações aqui são quebradas. Então, no cálculo do ΔH, a ligação quebrada vai ter sinal de mais e a ligação formada vai ter sinal de menos. Então, 1.000, assim, de forma bem rápida, grosseira, o 1.000 é maior que 800, aqui vai estar com sinal negativo, então essa reação aí vai ter ΔH negativo, ou seja, ela é exotérmica, tá? Isso numa primeira apresentação, a gente pode voltar a isso. Aqui os valores de energia de ligação. Aqui é a mesma reação, né, mostrando que o valor deu negativo, a gente estimou isso olhando para a ligação formada, que era em torno de 1.000, né? E a ligação quebrada em torno de 800, a ligação formada com sinal de menos, claro, gerou um ΔH negativo, a reação exotérmica. Tranquilo até aí, gente? Posso seguir? Aqui, isso já é uma reação tipicamente de processo inorgânico, né, a obtenção da amônia a partir do nitrogênio e do hidrogênio. A amônia tem enorme aplicação nos processos inorgânicos, em várias indústrias, né? Um destaque para a área de fertilizantes e para a área de síntese inorgânica, né? Porque a amônia, ela não existe na natureza, a princípio, pelo menos no planeta Terra é escassa, né? E ela tem os sais de amônia, né? O amônio, o cátion, o amônio especificamente, tem uma facilidade de trocar, de fazer trocas, né? Em reações de processos inorgânicos, pelo fato dele ser volátil, né? É uma base fraca e volátil e solúvel. Então, essa questão da solubilidade dos sais de amônio e da facilidade em evaporar ele depois e retirar ele do meio, isso dá uma flexibilidade em usar a amônia em vários processos. Tá? Aqui, especificamente, está mostrando que esse processo, ou seja, a obtenção da amônio, é exotérmico, né? Está dando essa visão geral aí. Mas se eu fizer uma provocação primeiro aqui, perguntando sobre a entropia, a entalpia está mostrada aí, né? A partir daquela ideia dos valores das energias de ligação, o saldo, né, das energias de ligação aqui, 6 vezes as ligações do nitrogênio com hidrogênio, enfim, está dando um saldo de 2.340, isso é quilojoule por mol, né? Enfim, as ligações formadas com sinal de menos, já falei, nas ligações quebradas com sinal de mais, o saldo visivelmente negativo, tá? Está dando exatos menos 100 quilojoules, aí a reação é exotérmica, pensando na equação de Gibbs, é o exercício que eu quero fazer,
o fato de ser exotérmico é uma tendência à espontaneidade, né? Mas e a entropia aí? Não tem nada escrito. Só olhando para a reação. Isso te faz pensar em entropia de que tipo aí? Um aumento da entropia só a nível qualitativo, não a diminuição da entropia. O destaque meu, né, temos 2 reagentes e um produto, né? Então, eu falei isso na aula passada aí. Então, perguntando a Rodrigo, a Larissa, a Isabela, a Bruno, e a quem quiser aí participar, né, a Giovana e o Iago, você acha que isso aí vai ter uma entropia positiva ou negativa, né? Então, recordando, com o aumento da desordem, você tem um aumento de entropia, né? E como é que a gente pensa de forma simples a questão da ordem e da desordem aí? Você tem 2 reagentes e um produto. Então, de forma muito simplista, mas útil, você organizou o sistema, né? Quando você gera mais produtos que reagentes, você desorganiza. Ok, gente? Então, houve uma organização do sistema quando eu penso que de 2 reagentes, nitrogênio e hidrogênio, obtivemos um único produto. Isso acena com uma organização do sistema, ou seja, uma diminuição da desordem, portanto, uma entropia, o quê? Negativa. Tá certo isso? Me fala se vocês concordam aí. Quem chegou Professor, aí? só uma Pois pergunta. não. A entropia Deixa eu só abrir negativa. para quem chegou aqui. Tá bom. A entropia negativa significa que está diminuindo ou aumentando o nível Vamos de juntos? desordem? Então, isso confunde legal, né? Eu dou aula disso há anos e falo devagar para não me confundir. Então, o conceito qual é? É que a entropia é o grau de desordem, tá certo? Isso aqui é importante você fixar quando esquecer. Falei que eu me confundo se eu falar isso rápido, né? Então, devagarinho. Entropia é grau de desordem. Se você aumenta a desordem, tem aumento da entropia, ok? Fase básica, é você lembrar isso. Então, eu roubo muito exemplos de professores, foi um professor meu no IF, quando eu era aluno, ele dizia, eu falei isso para vocês já, 3 momentos do aluno, né? O recreio, a prova, a aula. Você assistindo a aula, não aula convencional, né? A aula, o recreio e a prova. Onde que você está mais organizado? Onde que é mais tenso? A prova, evidentemente, né? E onde que você se sente melhor, mais à vontade? Onde a bagunça, onde a desordem é maior? No recreio. Então, claro que o recreio é a espontaneidade. Né? Quando você vai da sala de aula para o recreio, há um aumento da desordem, há um aumento da entropia. Então, prova, sala de aula e recreio, nessa ordem, há um aumento da entropia. Né? Se eu jogo um copo que está na minha mão de vidro no chão e o copo se quebra em um monte de pedaços, houve um aumento da entropia. Então, quando você aumenta, a princípio, a entropia aumenta. Essa é a regra básica. Aumenta qualquer coisa, pedaços do copo, no meu exemplo, né? Aumenta a bagunça, o fluxo, né? A mesma quantidade de alunos fazendo prova, a mesma quantidade de alunos no momento da aula, a mesma quantidade de alunos no pátio na hora do recreio. Se a gente relacionar a quantidade de alunos com o número de mols, é o mesmo. No entanto, aumentou o quê? O fluxo, e se você quiser usar essa palavra, a desordem. Está claro isso? Então, objetivando a sua pergunta, respondendo ela objetivamente, aumento da desordem, delta S maior que zero. Ok? E aí, Perfeito, professor. tranquilo? Trazendo isso de volta para o nosso caso aqui. Pensando só em quantidade de moléculas, né? Não na estequiometria, se você pensar em volumes, essa equação balanceada tem 1, né? De N2, 3 de H2 e 2 de NH3. Mas isso é o coeficiente estequiométrico, é o balanceamento. Esqueça isso. E número de moléculas de reagentes e produtos. Tem 2 reagentes e tem um produto. Então, de 2 você fez 1. Isso é organizar. Então, houve aumento da desordem nesse sentido? Não, houve aumento da ordem, tá bom? Se houve aumento da ordem ou diminuição da desordem, a entropia me ajuda aí, negativa, tá certo isso? Eu estou perguntando porque eu estou junto com vocês. Sim?
A entropia é negativa, não houve uma diminuição da desordem, tranquilo? Sendo objetivo, posso seguir? Tá certo? Vamos fechar o que aí, então? O Não, tá certinho, sinal, professor. tá certinho? Vamos lá para o início, então, rever o caso desse aí, ó, fazer um exercício de caso. O ΔH, no caso aí, é menor que zero, tá certo? E a gente concluiu junto que o ΔS é menor que zero, porque houve diminuição da desordem. Estamos juntos? Então, ΔH menor que zero, grava para mim. ΔS menor que zero, os dois menor que zero. Vamos lá para estudar aquele caso geral, essa bagunça. Desculpa, eu não tive tempo de fazer isso mais bonito, né? Então, os dois menor que zero. Onde está esse caso? Eu só fiz isso aqui, ó. Aqui, o ΔH menor que zero e o ΔS também menor que zero, percebeu? E a gente quer, com esses sinais, o ΔH com sinal negativo e o ΔS com sinal negativo, a gente quer prever o sinal do ΔG, tá? Então, esse termo todo que está circundado aqui, que eu estou chamando de menos T ΔS, tudo isso junto, a gente quer saber o sinal desse todo, que é o menos T ΔS, para somar algebricamente com o ΔH, a soma algébrica dos dois, perceba que eu canetei aqui com um quadrado aqui, de caneta vermelha, e fiz um retângulo de caneta vermelha aqui, perceba isso? Está claro isso no desenho? E aí, a gente quer somar algebricamente esses dois termos, o ΔH do lado esquerdo e o menos T ΔS. A soma algébrica desses dois lados, desses dois termos, vai dar o sinal final do ΔG. Se ele for menor que zero, vai ser espontâneo. Bom, o ΔH é menor que zero, então temos alguma coisa negativa aqui para somar com que sinal do lado de cá? Perceba, o que está fixado, no nosso caso lá da obtenção da amônia, o estudo de caso que estamos fazendo, o que aconteceu lá? O ΔS menor que zero. Então, aqui, ó, estão vendo o vermelho meu aqui, né? No ΔS, o sinal é menos. Um valor negativo aqui vai ser multiplicado por um valor negativo. Aqui é sempre negativo, isso é da fórmula do Gibbs, Helmholtz, tá certo? Então, esse sinal de menos aqui é fixado. Menos multiplicado por menos, porque o ΔS é negativo, então, menos vezes menos, esse termo todo aqui está dando mais. Está claro isso? Então, perceba que temos esse termo todo, que é o T ΔS, dando positivo, e o ΔH dando negativo. Perceba que tem sinais algébricos contrários. Então, se o lado positivo for maior, o resultado do ΔG vai ser positivo. Mas se o lado negativo for maior, vai inverter. Quem vai decidir essa história? A temperatura. Tá? Deixa eu só abrir para quem chegou aí. E eu volto aqui. E você me diz se está claro isso aí. Abrindo para quem chegou. Karine Peixoto, seja bem-vinda aí, Karine. Ó, então, voltando lá, a gente está aqui, né? Então, analisando o ΔH menor que zero, o ΔS menor que zero. Está claro para vocês que está dando positivo esse lado e negativo esse? Então, exercitando um exemplo numérico aqui, bem simples. Se estivesse dando mais 11 aqui, menos 11, o ΔG seria zero. Se der mais 12 e menos 11, o ΔG vai ser positivo. E aí vai ser não espontâneo. Perceba que o T vai decidir isso. Em temperaturas muito altas, esse sinal de mais vai ser maior que o menos do outro lado, e aí vai dar um ΔG positivo, vai ser não espontâneo. Quando que a reação vai ser espontânea? Quando a temperatura for baixa. Eu escrevi aqui T seta para baixo. Então, uma temperatura baixa vai fazer, em termos absolutos, esse mais ser pouco positivo comparado a esse menos, ou seja, se esse mais for pouco positivo, numericamente, e o menos for maior que ele, o menos vai ser maior que o mais, o ΔG vai ser menor que zero e o processo vai ser espontâneo. Resumindo, quando temos ΔH menor que zero e ΔS menor que zero, só ocorrerá a espontaneidade em temperaturas baixas, tá? Em temperaturas
baixas. Aí você vai me falar, mas professor, o que é temperatura baixa? Pense que menor que 100 graus a nível industrial é baixo. Qualquer coisa próxima do ambiente, você vai falar 100 graus é perto do ambiente? Ainda é. Quando passa de 200, 300, começa a ser alta, tá? Assim, mas claro que isso tem que ser calculado cada caso, tá bom? Me fala se vocês querem rever isso, e aí eu pergunto que sugiro que a gente volte lá para a amônia, ver se vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso. Cadê a amônia? Eu passei direto? Aí a amônia. Então, o que você vê aí, ó? Em resumo, né? Delta S é menor que zero, delta H está mostrado é menor que zero. Para isso ocorrer, tem que ser em temperaturas não muito elevadas, tá? Isso é o aspecto termodinâmico, que é o sinal do ΔG. Um outro aspecto que eu não quero comentar agora é o Le Chatelier, né? Porque essa reação como um todo é o quê? Só para deu vontade de falar do Le Chatelier junto, só para complicar e misturar as duas coisas, a termodinâmica do sinal do ΔG com o Le Chatelier, mas de forma simples, ó, a reação para a direita é exotérmica, tá certo? Então, o aumento de temperatura desloca para que lado? Se vocês quiserem, eu explico isso agora, mas estou perguntando se vocês se recordam, né? O aumento da temperatura desloca o equilíbrio químico para o lado endotérmico. Se essa reação para a direita está calculada aqui, tem ΔH menor que zero, se ela é exotérmica para a direita, ela vai ser endotérmica para a esquerda. Está claro isso? Me interrompam se quiserem ir. Ou seja, como o aumento de temperatura desloca para o lado endo, se você fizer essa reação numa temperatura muito alta, vai contraindicar a formação de NH3. Vai desfazer o NH3, que é o objetivo do processo. Então, você percebe que, pelo princípio de Le Chatelier, que quando você aumenta a temperatura, desloca, nesse caso, para a esquerda, porque é o lado endotérmico, o Le Chatelier está dizendo, ó, não faz com temperatura muito alta. Isso está batendo com o quê? Com aquela previsão que a gente fez do ΔG. Lembra que acabamos de falar que o que decide aí, no caso, o sinal do ΔG está sendo a temperatura? Resumindo, pensando em Le Chatelier e pensando no ΔG, está sendo sugerido o quê? Que não ocorra isso em temperaturas muito altas. Tá bom, gente? É legal isso, essa fala minha? O que isso gerou em vocês aí? Fala alguém aí, enquanto eu bebo uma água. Resumindo, isso é favorecido, essa reação, a formação do NH3 em temperaturas não muito elevadas. Mas claro que não pode ser em temperatura ambiente. Por quê? Professor, Pois não. então Fala. quando a gente tem uma reação endotérmica, se a gente em altas temperaturas, ela não é favorecida ou é favorecida a endotérmica? Dê licença para mim voltar. Caso aí, vamos juntos aqui, olhando para cá e respondendo. Reação endotérmica. Ela é favorecida em altas? É essa a sua pergunta, tá certo? Certo? Certo. Então, pense que tem dois casos da endotérmica. Ó, respondendo com muita calma. Como eu te falei na aula passada, uma pressa nesse momento, porque isso é muito útil para a sua vida profissional e para a sua vida industrial, que é o objetivo nosso, né? Então, reação endotérmica. Tem dois casos aqui embaixo, você está vendo eu marcar com vermelhão aqui, não está? Né? Porque tem dois casos aqui em que ela é exotérmica, ΔH menor que zero. Você me pergunta aqui, ó, nesses dois casos em que ela é endotérmica, tá? E aí, ela pode ser endotérmica com ΔS menor que zero, e ela pode ser endotérmica com ΔS maior que zero, tá? O que eu quero que você grave? O que é não espontâneo sempre? O que é sempre não espontâneo? É o ΔH maior que zero, a reação endotérmica, e a entropia diminuindo, o sistema organizando. Vamos ler assim, ó, ΔS menor que zero é organização do sistema. Quando você organiza, isso não é espontâneo. Você não gosta de parar para arrumar nada. Se eu te mostrar o lugar que eu estou dando aula aqui, está uma bagunça danada, tem papel espalhado, tem um copo d'água que eu estou bebendo, tem celular com lá, está tudo zoneado aqui do meu lado. É que tu está vendo só a terra aí, tá? Mas a nossa tendência, quando eu falo nossa, é o universo, é a bagunça, a desordem, né? Então, é uma regra da termodinâmica, da fisicoquímica, no caso, de que a entropia é sempre crescente.
E aqui a gente está mostrando uma entropia negativa, que é o caso nosso lá, né? Em que o hidrogênio e o nitrogênio está gerando amônia, não é isso que a gente está estudando? Então, a gente disse que se dois reagentes gerou um produto, está organizando. E a gente está chamando isso, essa organização do sistema, de ΔS menor que zero. Aí você me pergunta, e o ΔH maior que zero? Então, estou te respondendo, se o ΔH, né, for maior que zero, a reação endotérmica, com organização, isso sempre será não espontâneo. É uma primeira pergunta para o ΔH. Porque embaixo vai gerar dois casos, né? Porque embaixo você pode ter o ΔH maior que zero e o ΔS maior que zero. Tá bom? Respondi parcialmente. Você quer que eu continue explicando? Não, professor, explicou. Não mesmo. Isso é uma coisa grande mesmo. É importante vocês terem sinceridade aí. Tranquilo? Posso voltar? Não há pressa, não. Vocês mandam mesmo. Pode voltar. Tá bom. Então, vou lá. Fechar, ó, se você entender. Para fechar, eu queria dizer que quando o ΔH é maior que zero e o ΔS é maior que zero, pensa assim, ó, o ΔH maior que zero sugere o não espontâneo. Quais são as duas coisas, para ser simples? Grava alguma coisa fácil, sem olhar para o quadro. Quais são as duas condições de espontaneidade? A reação exotérmica, a exotérmica tende a ser espontânea, e o aumento da entropia. Então, o que é espontâneo? ΔH menor que zero e ΔS maior que zero. Repetindo, repete para mim, grava. ΔH, o que é espontâneo? ΔH menor que zero, ΔS maior que zero. Aqui, ó, o ΔS maior que zero está sugerindo a espontaneidade. Mas aqui o ΔH não é menor que zero. Então, você tem um dos fatores, que é a entropia aumentando, favorecendo a espontaneidade, mas esse aqui está contrariando. Então, você vai ter uma disputa dos dois lados, que quem desse caso é a temperatura. Tá? Aqui, quando a reação é endotérmica e o sistema se organiza, esses dois fatores são não espontâneos, claro, aí a soma vai ser não espontânea. Professor, dá para deduzir isso pela fórmula, né? Por exemplo, para o ΔG ser espontâneo, ele tem que ter um valor negativo. Então, a parte do negativo tem que ser maior. Então, é só pensar mais ou menos assim, que o ΔS tem que ser positivo, para a parte negativa ser maior. Seria errado pensar assim? O ΔS tem que ser positivo para a parte negativa, para ser maior. Correto, sublinha o que você falou com negrito e itálico, correto. Ah, tá. Então, facilita entender, Sim, pensando é assim. excelente a sua, eu nunca ouvi isso não, mas é excelente a sua fala aí, obrigado. Então, olha só, gente, tentando repetir o que ela falou aí. Claro que eu sei isso, mas eu nunca ouvi a sua frase. Tá dizendo, me corrige se eu repetindo certo, né? Quando o ΔS é positivo, pensando só algebricamente, a gente quer pensar nesse termo aqui. Se esse termo aqui é mais, né? Mais vezes menos vai dar menos. Então, você já tem um lado, né, dando negativo, que é esse aqui. O ΔG não tem que dar negativo? Se um lado já está dando negativo, já está favorecendo o ΔG negativo. É por isso, você falou de um jeito diferente, mas é exatamente por isso que o ΔS maior que zero favorece a espontaneidade. Está correto o que eu disse? Foi isso que você falou? Sim? Isso aí, prof. Excelente, então. Se todos concordam, eu te agradeço e a gente volta lá. Tá bom, então falamos da amônia. Isso aí, só um exercício. Eu achei legal isso aí aqui no exercício da USP. Predigo os sinais de ΔH e ΔS para evaporação da água. Só pensar, evaporação da água. Pensar no ΔH primeiro. Para você evaporar a água, você tem que esquentar, tá certo? Então, se esquenta, o ΔH é positivo, né? Você tem que absorver calor, né? Está falando de evaporar, você está passando água líquida para vapor, né? E daí? E daí que o ΔH é maior que zero. Se tu está passando de líquido para gás ou para vapor, você está organizando? Está desorganizando, né? Quando você passa do estado líquido para o estado gasoso, você está
desorganizando. Então, o ΔS é maior que zero. Então, ó, temos um caso aqui, se me confirma se está concordando comigo. Quando você evapora a água, o ΔS é maior que zero, por quê? Porque você desorganiza, você diminui... Não, perdão. Desorganiza, olha eu me confundindo. Né? Quando você evapora a água, a entropia aumenta, tá certo? A desordem aumenta. Então, o ΔS é positivo, certo? E o ΔH é o quê? Se você está evaporando, o ΔH é positivo, a evaporação é endotérmica. Então, temos um caso com os dois sinais positivos, certo? Ele aqui só pede para prever isso. Então, claro que a letra A, né? ΔH maior que zero, ΔS maior que zero. Tá? Resolvido aí? Fala. O ΔH seria menor que zero? Porque seria isotérmico? Tá falando ΔH. ΔH. Ele está falando de evaporar água, tá certo? Então, estamos passando de água líquida para água gasosa. Tá certo? Do estado líquido para o estado gasoso, você aumenta o quê? A desordem. As moléculas estão mais agitadas, está mais zoneado. Pense que o estado sólido é muito organizado, né? O estado líquido é razoavelmente organizado, o estado gasoso é uma zona, é uma bagunça. Então, de sólido para líquido para gás, ocorre um aumento da entropia, do grau de desordem. Tá claro? Tá claro. A parte da entalpia que eu não entendi direito. Perdão. Eu tô falando, desculpa. Eu ouvi você falando da entalpia e fui falar da entropia. A entalpia é simples. Quando você esquenta alguma coisa, entenda que no conceito da fisicoquímica, a gente chama alguma coisa de sistema. O que é o sistema no laboratório? O becher, né, que você coloca a água dentro e coloca o bico de Bunsen embaixo, né, assim que a gente evapora água no laboratório. Você pega o becker, põe água destilada ou da bica, lá, dependendo do que você vai querer, e liga o bico de Bunsen com aquela telazinha de amianto para o fogo não bater direto no becher e não quebrar ele. Não é isso que a gente faz? Então, você pensa que o que a fisicoquímica, a termodinâmica, chama de sistema é a água líquida dentro do negócio chamado becher. Becher mais água é o sistema. Quando você liga o bico de Bunsen, tu fornece calor a quem? Ao sistema becher mais água. E é isso que muda a água de líquida para gás, tá claro? O sistema becher mais água recebeu calor, e isso é endotérmico. Legal? Legal. Grava o seguinte, ó, se você fizer qualquer reação, qualquer coisa dentro de um becher, você está segurando, e o becher esfria, algumas reações, né, esfriam o becher, essa reação foi exotérmica. Porque o que está acontecendo lá dentro do becher, o líquido, a solução que está lá dentro, a reação que está ocorrendo em solução, ela roubou o calor da parede do becher, do vidro, né? E aí, como tu está com a mão no vidro, você sente o vidro esfriar. Então, resumindo, quando o vidro do becher esfria, o que está acontecendo lá dentro roubou o calor. Então, seria uma reação exotérmica. Nesse exemplo, a gente forneceu calor para a água evaporar. Tá claro isso? Tranquilo aí? Posso seguir? Então, o que a gente pode mostrar mais aí? Aí, ó, isso aqui já é bem processo orgânico ou inorgânico, como queiram, né? Combustão, genericamente, mas aí está falando da combustão do gás hidrogênio gerando água. Antes da gente falar, gente, só uma curiosidade aqui, fugindo da nossa aula rapidinho, mas dentro dessa reação aí. Isso é uma reação super desejada hoje em dia a nível industrial, né, porque se deseja ter carros a hidrogênio. Isso é o assunto dos anos 2020 para frente, aí vocês vão ouvir falar disso direto. As montadoras estão tentando fazer carros a hidrogênio, tá certo? E aí eu pergunto, tem a ver com a gente está estudando sim, né? Mas por que obter hidrogênio é difícil? Vocês me cobram isso numa próxima aula, um pedacinho de aula aí. Porque não tem hidrogênio, estou falando do H2, tá certo? O H2 não existe na Terra, como H2. A Terra é super esquisita, é um planeta estranho, né? Porque no universo é a molécula que mais existe. Na Terra não existe, não é nem existir pouco, não tem hidrogênio na Terra.
Onde é que você tem o hidrogênio, não o H2 na Terra? Nos hidrocarbonetos, em alguns hidretos metálicos na crosta, né? Você vai falar, na água dos oceanos. Sim, mas ele não é H2, né? Ele está lá como H2O. Estou falando, o H2, a molécula H2, não tem no planeta Terra. Então, essa reação aí, ela é desejada, como eu falei, porque os carros a hidrogênio vão usar essa reação, vão fazer combustão do hidrogênio, vai sair o que no cano de descarga? A água. Né? E isso, claro, essa reação é exotérmica, eu estou me antecipando, né? Ou seja, estou antecipando algo que é sem exceção, grave isso. Qualquer combustão é exotérmica, né? Daí toda a petroquímica em cima disso, os motores a combustão, enfim, combustão, por definição, é uma reação exotérmica, não deixaria de ser para o hidrogênio. Eu estou só dizendo que a indústria automobilística deseja essa reação, porque ela é exotérmica e não vai gerar o quê, gente? CO2, né? Que é todo o papo do efeito estufa. Tranquilo? Só uma curiosidade aí, você quer me falar sobre isso. Mas qual é a dificuldade desse processo? Se é tão bonitinho assim, por que não está rolando já? Porque esse reagente aqui não existe. Simples assim na Terra, né? E para obter ele é caro. E para obter ele, tem um ΔG positivo. Aí a gente mostra isso depois, entende? A obtenção do hidrogênio na Terra é não espontânea e é gastadora de energia. Então, qual é a esquisitice de ter carros a hidrogênio? Você vai gerar energia, porque essa reação é exotérmica sim, a combustão do hidrogênio é exotérmica sim, mas você, para obter hidrogênio, tu vai gastar mais energia do que vai obter. Percebeu o caos? Por isso que hidrogênio não é tão lindo como aparenta para alguém leigo em físico-química. Tá claro, gente? O que eu falei aí é bem interessante isso. Só falando dos processos inorgânicos, o hidrogênio é obtido aonde? A gente vai ver ele especificamente na eletrólise da água, que são os processos eletrolíticos que a gente vai estudar, tá certo? Então, o hidrogênio é produto da eletrólise da água, mais especificamente da eletrólise da salmoura, né, a nível industrial. Tá, e o outro processo de obtenção de hidrogênio é reforma a vapor. Água, H2O mais carbono, gera CO2 mais hidrogênio. Viram a reação que eu fiz na cabeça aí? Ó? H2O mais carbono, ou mais hidrocarboneto, né? Água mais hidrocarboneto, as refinarias fazem isso, produz CO2 e hidrogênio. Então, você consegue, claro, com catalisadores, né? Você consegue obter hidrogênio nas refinarias, né? Esquentando o quê? O hidrocarboneto, isso não falta dentro de uma refinaria, com água quente. Então, água quente com hidrocarboneto quente e catalisadores gera CO2 e hidrogênio. Tá ok? Então, os processos, o fato é, os processos que geram hidrogênio são endotérmicos. Tá bom, gente? Só queria destacar isso para vocês que são químicos, aí é legal você saber disso. Mas, indo a essa questão, então, se não quiserem me interromper aí, predizer o ΔH, o ΔS, o ΔG para combustão. Então, de cara, se é combustão, gente, é ΔH menor que zero, não tem que pensar isso. A pergunta é a entropia aí. E depois, por fim, o ΔG. A entropia dessa reação, você acha que é o quê? Aquele raciocínio simples de aumentar a quantidade de reagente para produto ou diminuir. Não são dois reagentes, o hidrogênio e o oxigênio? Não estou pensando em balançamento da equação, não. H2 e O2, dois reagentes. E um produto só, que é o H2O. Isso organizou ou desorganizou? Organizou. Organizou. Então, o ΔS aí é negativo. Negativo. Tá? O ΔS é negativo e o ΔH é negativo. Então, olha só, antes da gente ir lá para o quadro da frente, o ΔH é negativo, o ΔS é negativo. Pensando em espontaneidade, cada um deles, o ΔH menor que zero aponta para a espontaneidade? Sim, né? As reações exotérmicas tendem a ser espontâneas. Mas o ΔS menor que zero, que é o que está mostrado aí, o sistema se organizando, isso é espontâneo? Não. Então, percebe que, no caso aí, ΔS menor que zero e ΔH menor que zero, eles estão em contradição em relação à espontaneidade. Então, o que vai decidir? A temperatura, né? É o nosso exercício aí de caso. Então, temos o que agora? ΔS menor que zero e ΔH
menor que zero. ΔH menor que zero são esses dois casos aqui, tá certo? Reações exotérmicas têm esses dois casos. Só que o ΔH está menor que zero, com o ΔS também menor que zero. Aí a gente já falou, o que vai decidir é a temperatura. Tivemos a frase da colega aí, né? No caso, a temperatura decidindo aqui. Né? Se a temperatura for alta, esse lado positivo vai ficar maior que o negativo. E aí não vai ser espontâneo, ok, gente? Estou perguntando se está claro isso. Ó. Esse lá, o ΔS aqui é negativo, menos vezes menos, esse termo todo está dando mais. E o termo de lá, que é o ΔH, é fixo negativo. Mais, somado algebricamente com menos, pode dar mais ou menos, depende de quem é maior em valores absolutos. O que vai fazer o mais aqui ficar maior do que o menos em valor absoluto? Uma temperatura alta. Então, com temperatura alta, esse processo vai ser não espontâneo. Eu botei T seta para baixo. Como é que você lê isso aqui, esse rascunho meu? Temperatura baixa, esse processo vai ser espontâneo. Vou repetir e vou andar para lá. Temperatura baixa, o processo vai ser espontâneo. Aqui ele está falando que o processo está ocorrendo na temperatura ambiente, ó, que é, em termos de processo inorgânico, algo considerado temperatura baixa. Por isso é espontâneo. Por isso que acontece essa reação aí. Tá bom, gente? Falem vocês aí. Quer me dizer disso tudo? Eu falei muito aí. Tranquilo? Como estão? Pensamentos, perguntas, observações? Professor, eu só não entendo muito ainda o ΔH. O ΔH, vamos lá. O ΔH aqui, a gente, a princípio, não tem como saber, não. Do jeito que está aí, você não sabe. Se alguém te perguntar, e essa reação, olhando para ela só, ela tem ΔH negativo, você pode até responder por experiência, mas não há uma regra a princípio. Aí você pode pensar que é uma reação de combustão. Aí eu disse que toda combustão é negativa, mas aí você quer entender por quê. Né? O ΔH, como é que a gente calcula o ΔH em reações? Né? Genericamente. Voltando aqui, eu volto lá de novo. Ó. ΔH em reações, a gente parte desses valores de energia de ligação. Né? Então, você vai fazer um algebrismo das energias de ligação. Nesse exemplo aqui, ó, eu colei dessa tabela. O HCl, nem sei se é HCl lá, HCl é 433. Aqui, ele aproximou para 430, tá vendo? Então, esses valores no parêntese aqui, o HCl 430 e o I2 150 são valores tabelados, valores de energia de ligação. Essas ligações aqui, quem é produto, a ligação não está sendo formada, os produtos, as ligações que são formadas, têm ΔH negativo. Aí você vai falar, poxa, mas eu não entendo isso. Pense o contrário, eu acho mais fácil pensar o contrário. Os reagentes não terão ligações quebradas. Aqui eu tenho H-I. Esse H é uma ligação covalente, tá certo? Para mim quebrar a ligação, para mim quebrar qualquer coisa, eu não tenho que fornecer energia. Como é que você quebra um pedaço de madeira? Fazendo força nele. Qualquer coisa que você queira partir em dois, tu tem que fornecer energia. Pense assim. Isso vale para o mundo microscópico. Então, quando você quer quebrar uma você tem que fornecer energia. E aí... Professor... Foi não? Ou só pensar que a quebra forma tipo o sinal de mais, tipo, pensa na quebra no meio da reação, forma o sinal de mais. Sim, isso, é ligar, ok. Quer falar? Pois não. Tranquilo? As ligações quebradas, se agradecendo, então, tem sinal positivo, né? Porque pense que tem sempre o conceito de sistema na termodinâmica. Quem é o sistema nesse vermelho que eu estou circundando aqui? É a molécula HI, a molécula HI. Para você quebrar a molécula, tu tem que fornecer energia para ela. Então, a energia tem que entrar na molécula, isso é positivo. Pensa que quando você recebe energia, é positivo. E você pode ser a molécula. Quando entra energia, é positivo para quem está recebendo energia. Pensa que energia é dinheiro, pensa assim. Se entra dinheiro na sua conta, isso é positivo, sem trocadilhos, tá certo? Mas é verdade, né? Então, quando entra energia no seu sistema, isso é positivo. E, colando da fala da colega aí,
para você quebrar alguma coisa é positivo. Resumindo, como é que se calcula o ΔH de uma reação? A partir de energias de ligação. Sabemos que as energias de ligação dos produtos, o somatório delas terá valor menos e dos reagentes terá valor mais. Ok? Voltando lá do nosso caso concreto aqui. Professor, Oi? uma pergunta sobre o que você estava explicando. Fala. Toda vez, então, que eu tiver os reagentes sendo quebrados, isso vai ser positivo e logo dos produtos vai ser negativo? Sim, sempre. Isso aqui de novo, olha aí, ó, esse exemplo que a gente já falou. Reagentes, tem valores de energia de ligação aqui, essa soma, esse somatório, mas como são reagentes, como as ligações estão sendo quebradas, o valor da entalpia entalpia é energia, né, calor. O valor é positivo porque você está fornecendo calor, fornecendo energia para quebrar a ligação. Se você entende que aqui é positivo, quando forma a ligação é o contrário, pense assim, né? É mais fácil pensar assim. Mas se você quiser pensar por que, que a ligação formada libera energia, pense que para os átomos se unirem, eles pagam por isso. E aí você pode filosofar. Você, para se unir com alguém, tu paga por isso. Paga de um monte de formas a nível humano, né? Você não faz uma união de nada sem pagar das coisas que você quer unir. Isso vale para os átomos. Quando você quer unir átomos, você tem que pagar. Pagar é liberar energia. Pense assim. Tá bom? É razoável pensar isso? Gostaram disso? Perguntas aí. Então, voltando lá no caso, né? A gente está no caso do hidrogênio, nesse caso. O que está acontecendo aí? A nível de ΔH, né? Se a gente não tem aqui, a questão não forneceu as energias de ligação. Mas se tiver fornecido as ligações, o oxigênio e hidrogênio da água aqui, a ligação do O2 e a ligação do H2, quando você fizer a conta algébrica, o valor que der do lado de cá vai dar um negativo, que em valor absoluto vai ser maior que o somatório positivo. Então, o somatório das entalpias aqui, né, das energias de ligação dos produtos, que é negativo, vai ser maior que do reagente, por isso que vai ter ΔH menor que zero. Mas eu estou destacando para vocês uma observação que toda reação de combustão tem ΔH menor que zero. Mas, a rigor, teríamos que calcular isso, tá bom? Me respondam se está tudo bem aí. Então, eu deixo vocês à vontade para me perguntarem, e eu quero, rapidamente aqui, para gerar duas metades, como eu falei, eu quero dar uma travada na gravação. A gente volta logo. Interromper a gravação.